Esse aí, gente, é o PAA, PENAI e feiras. Todos esses processos, gente, estão dentro da agroecologia. Lembra da questão das políticas públicas? Pronto. Aí vem essa foto aí do pessoal da Agroflor, de todo mundo que está envolvido no processo de trabalho da Agroflor, certo? Eu não vou falar o nome de todo mundo que vai que eu esqueça alguém, mas aí que tem aí escrito. Foram tiradas essas fotos, foram do Facebook deles, do Instagram, onde se divulgam. Realizar mais uma entrega de programa de aquisição de alimentos, PAA, em parceria com a Conab, o Banco de Alimentos do SESC, nessa terça-feira, 19 de 10 de 2021, escoamos mais de 6 mil toneladas de alimentos orgânicos dos nossos associados. Agradecemos a parceria da Prefeitura Municipal de Bom Jardim pela doação do caminhão baú, que contribui pela logística dos produtos até o município de Recife. Gente, vocês podem observar, são várias pessoas envolvidas, né? Várias instituições, a associação, os agricultores, a prefeitura, as pessoas são beneficiadas através do alimento, são o SESC. E todos isso, gente, são políticas públicas, todos eles são direitos de todo mundo. Então, tá ajudando de ponta a ponta. Ajudando como? Cada um fazendo sua parte. O agricultor está feliz porque está plantando, está colhendo e está vendendo e está sabendo que alguém está se alimentando de produtos saudáveis, certo? E lá a Conab tem aonde comprar, de quem comprar, certo? E as pessoas do SESC que estão recebendo. E tendo a garantia de que sua alimentação está sendo saudável e de sabendo a procedência. Tem outras entregas que foram feitas, mas nenhuma foi tão grande como essa, nesse período de pandemia. Tem isso também. Essa questão do cuidado na pandemia, com os alimentos, com a vida. Então, é uma série de pessoas, uma equipe de pessoas que trabalham e que estão próximos e que estão na luta e na batalha para fazer essa acontecer tudo. E o PA e o PENAI, gente, são direitos e feiras, são políticas públicas que nós podemos e devemos correr atrás para que nós possamos participar e comercializar. Se vocês não sabem quem procurar, aonde procurar e como procurar, nós vamos estar falando isso no terceiro módulo, certo? Aqui é só mais uma explanação para a gente ter uma ideia de o que é que está dentro do processo da agroecologia, que não é só o nome agroecologia, não é só colher, plantar e vender e voltar para casa, não, é todo um processo. É toda uma harmonia que tem que ter, todo um planejamento tem que ter, várias coisas que a gente tem que abrir a mente da gente de forma para ter uma visão ampla. Ó, gente, aí a comercialização em feiras, em casa, na comunidade, delivery, redes sociais e através das associações. Aí, gente, são fotos da Feira Agroecológica de João Alfredo, de alguns produtos que estavam lá para comercialização. Eu pedi autorização deles, né, para estar mostrando que aqui na região tem feiras agroecológicas, sim, tanto em Orobó, como em Bom Jardim, como em Surubim e como em João Alfredo, né? Vai inaugurar a de Feira Nova também, se eu não me engano, se não já inaugurou. Então, todos esses locais aqui do Agreste, na região, tá tendo a oportunidade de ter essa comercialização, né? Comercializar em casa, gente. Como é que as pessoas vão saber que eu tenho produtos para vender em casa? Então, coloquem uma plaquinha, divulguem, falem, botem no status das redes sociais, né? Na comunidade, seu Zé de Tonha, que é um dos coordenadores da Agroflor. Quando eu conheci ele estava com um carrinho de mão, vendendo a macaxeira dele de porta em porta, andando ali pro lado da comunidade dele. E ele parou um tempo desse de fazer isso, porque vai chegando a idade e nós vamos nos adequando de outras formas. Mas para ele era um prazer.
Delivery, o pessoal lá de Feira Nova está trabalhando assim. A gente também, na Feira Agroecológica, tem essa questão. De acordo com a pandemia, a gente teve que estar se atualizando. Então, se atualizar como? Vamos fazer entrega. A gente elabora a lista de produtos que nós temos e nós já organizamos em casa para evitar a contaminação dos produtos. E fazemos entregas na casa das pessoas. Né? E através das encomendas que foram feitas nas redes sociais. E a melhor forma também de comercializar é através das associações. Porque nós sabemos que as associações, principalmente a Agroflow, que é aqui que tem nome aqui na região, ela tem todo um cuidado para que esses produtos venham com qualidade do campo, que também os agricultores, os associados, recebam assistência técnica, né? Para saber da forma de produção, de embalar, como higienizar, para estar chegando com qualidade ao destino. Né? A Agroflow sempre tem esse trabalho, sempre teve, vocês podem olhar, gente, também nas redes sociais deles e alguns de vocês já conhecem, né? Que não conheciam agora já conhecem a Associação Agroflow, que trabalha com todo esse processo para ter essa qualidade no que os produtos que passam e que são dos associados têm. E o mais importante é a qualidade da procedência. De onde é que vem, como é feito, como é plantado, se tem respeito e se trabalha com agroecologia e com produção orgânica. Então, podem ter certeza que são produtos que são cultivados com muito amor. Aí, pessoal, agroecologia em números, certo? Número de feiras de produtos orgânicos pelo Brasil por região. São total de 741. Bem pouquinho, né, gente? Nesse mapa aqui, gente, tem aqui. O que está vermelhinho, tem aqui 307, é o Sudeste. Né? Aí vem no caso é mais marronzinho o Sudeste. Mais vermelhinho é o Sul. Né? O Nordeste, que a gente já conhece bem, que é onde nós moramos. Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas. Eles têm 154. Né? E aqui no Centro-Oeste tem 64. E lá no Norte, onde tem Amazonas, Acre, ela tem 34. Né? A maior quantidade de feiras agroecológicas são o Sudeste. Né? Que essa pesquisa foi feita pelo IDEC e Censo Agropecuário 2017. De lá para cá já mudou muita coisa, teve muitas feiras que foram desfeitas, outras que foram acrescentadas, mas estabelecimentos que declararam fazer agricultura orgânica são 68 mil. E estabelecimentos que declararam não utilizar agrotóxicos foram 3,2 milhões, que no caso são 64% da população. Se esses dados foram tudo pelo IDEC, que é um instituto, né, que é responsável por essa questão desse mapeamento, que é a questão de ser seguro nessas informações. Então vamos lá, gente. Preços justos, atravessador e igualdade. Olha, vocês podem olhar aí, gente. Metade desses produtos aí vocês têm. O preço justo. Olha, você cria um porco, você vende esse porquinho pro atravessador. Esse atravessador, ele já vende para outra pessoa. Essa outra pessoa vai abater esse animal e vai vender ele fora pelo preço bem mais caro. Você vai ficar sem o seu porquinho, sem sua carne, e você vai ter obrigado a comprar lá no mercado esses animais. No caso, a carne, né, deles.
Seu miudinho, que você adora comer um miúdo de porco, um sarapatelzinho. Você não vai poder mais ter acesso. E se você for comprar, você vai pagar um valor exorbitante, bem mais caro do que se você mesmo fizer todo esse processo, até porque é quando você vai abater para o seu consumo, né? Você tá vendo esse pãozinho aí, gente? Com esse ovo, essa tomate, essa verdurinha, tudo isso, gente, você pode produzir em casa. Agora, se a gente sair para comprar, a gente vai pagar bem mais caro por isso, não é? Se a gente sair para comprar um sanduíche, uns R$ 10 um sanduíche, e o ovo eu tenho da minha galinha, minha erva medicinal aí, meu couve, meu coentro, eu tenho tudo no meu quintal na minha casa. Então, a tomate, tudo tá no quintal da minha casa. É tranquilo eu ter para poder consumir, né? É, o atravessador, gente, a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque ele nunca vai querer perder, né? Tem que ter igualdade. Essa senhora, quando ela tá aí nessa barraquinha de feira, vendendo de forma simples, todas as frutinhas delas, que ela tirou de dentro da propriedade dela, que ela levou para vender, ela tá tendo igualdade e ela não vai acrescentar tanto valor acima dos produtos, não, entendeu? Ela vai estar um preço justo, porque ela mesma está colhendo, ela mesma está plantando, colhendo e vem comercializando, certo? Quando a gente vê aqui em cima essa mão aí dessa pessoa comprando uma fruta, que muitas vezes ela tem em casa, mas aí ela quando ela está na cidade ou está viajando, ela não pode. Então ela tem que comprar produtos nesse local porque ela fica pensando lá no meu sítio eu tenho. Então, mas aqui não tem. Eu não tive como trazer um momento assim. Então você vai lá e você fica, quando chega em casa, você diz, olha, eu paguei tanto por, para comer esse, tipo essa maçã que eu posso ter em casa, essa manga que eu tenho em casa, essa uva está vendendo por tanto na cidade, eu aqui tenho porque eu cuido, porque eu planto, porque eu tenho carinho, porque eu tenho amor, porque eu tenho dedicação. Então a gente tem que pensar nisso. Então se você tem um cacho de uva, aí eu vou vender esse cacho de uva, eu vou me alimentar dele primeiro. Aí se sobrar um pouquinho a mais, aí é que eu vou procurar vender, né? E se eu for vender, eu vender pelo preço justo, não porque as pessoas vendem mais caro. Um atravessador vende mais caro, no mercado é mais caro, né? Porque é diferente a forma como eles trabalham e do que você vai comprar. Então, se você tem ali na sua propriedade, valorize, cuide, para que ela seja limpa de venenos também. Vamos lá. Esse monte de tempero que tem aqui embaixo, do lado esquerdo, algumas sementes, alguns temperos, são coisas que a gente tem em casa, que pode ser cultivado em casa. E muitas vezes nós não cuidamos e nós temos que comprar fora. Nós temos quase todo o pessoal aqui da região tem urucum, que é o coloral, que eles pegam, tiram o urucum, transformam em coloral e alguns vendem. E depois ficam sem coloral. Aí tem que ir na cidade comprar coloral para poder trabalhar, para poder usar em casa. Aí, gente, são algumas laranjas. Você pega essas laranjas, você tem em casa, você não dá valor. E muitas vezes se estraga, se perde, né? E outras vezes o que é que você faz? Você produz em grande escala só aquele monte de laranja e você comercializa. Você vende para o atravessador. E o atravessador vai lá vender mais caro lá para os mercados. Então, você tem laranja em casa e você pode consumir, e o que sobrar você vai vender através de uma associação, de forma direta no consumidor, né? De forma direta. Você vai lá na sua barraquinha de feira, no que o pessoal chama de banco aqui de feira. Você vai vender na sua propriedade, você vai vender na comunidade, você vai vender num carrinho de mão carregando. Não importa, você vai ver uma forma
de vender até no status do seu celular, mas evitar o atravessador, que só quer explorar. Aqui o pessoal conta a história dali que saiu de uma região para vir para cá trabalhar. Chega aqui, o pessoal vende muito couve e trabalhava de domingo a domingo, de manhã até de noite, todos os dias, para ganhar R$ 200 por mês vendendo esses couve ao atravessador. Aí, quando tiveram a porta, conheceram a instituição Agroflor e começaram a ter mais conhecimento. Aí resolveram diversificar a produção deles, né? E tiveram a oportunidade de participar de uma feira em Recife. E nessa feira em Recife, eles ganham bem mais vendendo diversidade de produtos através dessa feira agroecológica e que os R$ 200 que eles ganhavam, então graças a fazer que o pessoal agradecem muito pelos R$ 200 do atravessador, mas agora eles têm autonomia suficiente para saber que eles ganham bem mais e que eles consomem também os produtos e eles não estão dentro dos venenos, porque eles não têm esse conhecimento sobre a questão de utilização de agrotóxicos, utilização de veneno. Eles aprenderam forma diferente de cultivar e com diversidade. Então hoje em dia eles estão muito bem e estão plantando, estão comercializando e estão tendo outro tipo de qualidade de vida, né? Ó, pessoal, empoderamento feminino a gente já falou, mas vamos reforçar. Muitas coisas e autonomia. Muitas mulheres, elas vivem nos campos, nas comunidades, na zona rural. Muitas são mães solteiras, alguns não casaram, mas vocês podem ter a certeza de serem casadas ou serem solteiras, elas são criadas e elas lutam para terem o seu próprio renda, sua própria autonomia financeira, sua própria forma de trabalhar e de viver, independente de quem seja seu companheiro. Que um companheiro venha para somar, para agregar, né? E não para dificultar essa questão da mulher. Muitos homens não têm essa visão. Através da agroecologia se preza não que o homem é melhor do que a mulher, não que a mulher é melhor do que o homem, mas se prega igualdade. Se luta por igualdade e direitos iguais e autonomia, tanto do homem como da mulher. Que essa luta e a diária de campo, de comercialização, de criação, seja feito tudo com amor, com respeito e que tenha igualdade. E empoderamento feminino no sentido de elas terem a autonomia delas poderem trabalhar, se sair, cuidar dos seus filhos, cuidar delas mesmas, que consigam, através do conhecimento que elas já têm, ela empoderar as outras mulheres das comunidades, ter essa questão da liberdade de ir e vir e ter seu próprio financeiro, certo? As criações delas. Essa senhorinha tá aí com as marcas no rosto, mostrando que as mulheres elas têm que ter empoderamento feminino, ela tem que ter autonomia, que ela tem que ter luta para todos os dias acordarem e lutarem pelos seus direitos se tipo você pegar e você mostrar aquele conhecimento que você tem para as outras pessoas, para o seu filho, para o seu marido, para a comunidade, entendeu? Vamos lá. Envolvimento da família, jovens e crianças. Ó, gente, é importantíssimo que vocês envolvam os jovens e as crianças no processo. Porque é assim, quando a gente é criança, a gente tem muita vontade de trabalhar, de estar aí, de passear, de aprender, de cultivar e de fazer as coisas, né? Você pode olhar que as crianças sempre estão à frente, sempre estão dentro de tudo. Aí vem quando você vai crescendo, vai se tornando jovens. Então você não é mais criança, você não é adulto. Mas você quer também sua liberdade, você também quer seu dinheiro para você comprar suas roupas, para você comprar um celular, para você comprar para sair uma moto, comprar algo que você tenha liberdade.
Aí sempre ficam muitas jovens e crianças. As crianças não, que as crianças têm que fazer isso por aprendizado, não por obrigação. Mas os jovens já estão se caminhando para a adolescência. Eles têm que aprender e os pais também têm que colaborar nessa questão de que o que se faz na propriedade é para a família. Se a alimentação é da família, se a comercialização é da família, e que toda essa renda que é adquirida através da comercialização e da produção, da preservação ambiental, de um todo geral, é importante que todos façam parte do processo. Certo? Não é exploração, não é trabalho infantil. Não, não é para fazer isso, gente. As crianças, depois da escola, ou antes de ir para a escola, dependendo do horário, né? Se estuda de tarde, elas têm que participar de plantar, semear uma semente, fazer trabalhos mais leves, as crianças, né? Que no caso a gente fala trabalho, mas no caso ela participar de forma direta. Eu lembro que quando a gente foi visitar uma família, muito tempo lá, chegou uma criancinha, a gente chegou lá, tinha uma criancinha de 3 anos, ela disseram, o que, é que você veio fazer aqui? Aí disse, veio ver meu pai, ele tá sabendo. Aí a gente foi lá aprender, né? Que eles trabalham com agroecologia também. A gente foi lá trocar experiência, nunca mais tinha se visto, fazia muitos anos. E ela disse, aqui tem isso e isso plantado. Aqui essa folha serve para isso, essa flor serve para isso. E uma dela e a outra tava comendo jatobá. E comendo a outra comendo uma flor. Ela disse: "Ah, essa planta se come". Então, tipo, gente, não é trabalho infantil, é mostrar, transmitir, respeitar as ancestralidades e o conhecimento dos pais, certo? E os jovens eles precisam de autonomia. Então, os jovens eles vão crescendo e também eles precisam de recurso financeiro. Então, eles precisam, quando eles estiverem maiorzinhos, mais velhos, eles precisam ser envolvidos no processo para saber que eles podem ter a autonomia deles financeira. Que eles participando do começo ao fim, que mesmo que o pai dele pegue numa enxada, ele não vai ser contrariado na escola, não vai ser motivo de vergonha, vai ter motivo de elogio, de achar bom, porque se a cidade não planta, aliás, tá errado, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Então, a trabalhar na enxada, que nem o pessoal fala, é muito bom. Mas muitos professores, muitas escolas por aqui usam esse termo. Se você pegar e não estudar, você vai ficar que nem seu pai. E não vai ter que pegar no enxada para trabalhar. E você é isso que você quer para sua vida? Aí o jovem para dizer sim, eu quero isso para minha vida, porque se a gente não planta, se a gente não cultiva, se não respeita o meio ambiente, respeita os próximos, respeita a família, não respeita, não há um respeito com o solo, com a água, com a vida, então não tem como a gente ter respeito nem na escola. E é bem que isso já foi desmistificado e hoje em dia tem um respeito da escola e do jovem e das crianças. Mas que os jovens e as crianças têm que ser envolvidos em todo o processo. Participar de tudo, desde pequenininho, desde o colo da mãe, desde o ventre da mãe. Tá lá no processo. Porque muitas mães eu vejo, várias Marias, que participam e que elas estão muito bem e sabem ensinar pra gente e explicar pra gente muito bem o que se faz, o que a mãe faz, de como elas vivem e o conhecimento que elas têm. Políticas públicas, direito à água, tecnologias sociais. A água é vida, gente. Olha, pessoal, muitas dessas políticas públicas do direito à água algumas pessoas foram beneficiadas por tecnologias sociais. Os barreiros, eles são uma tecnologia bem interessante, muito antiga, que várias pessoas têm. Só que as cisternas também, elas são fechadas. A evaporação dela é bem menor do que a do barreiro. Que a do barreiro ela tem infiltração no solo, vai-se embora pelo solo, também evapora quando o sol esquenta, né? E
É bem interessante essa imagem aí. Analise essa imagem aí da mulher com seus dois filhos, trabalhando no canteiro e utilizando a água da cisterna para estar cultivando as hortaliças da casa deles. E a criança está envolvida no processo. Está mostrando como planta, como colhe, como limpa, como faz adubação. Tudo isso elas fazem para aprender o processo. Elas não são. Elas não estão sendo obrigadas, elas estão plantando alimento que elas vão colher. As hortas nas escolas, as hortas nas propriedades, essas hortas em todos os locais, elas são importantíssimas ter esse processo, ter esse envolvimento. Aqui embaixo a gente pode ver essa cisterna com essa casinha e essas mudinhas aí. Foi lá na Agroflor que, que fizeram esse momento aí e eu achei interessante que eles andam com essa cisterna. Uma é a cisterna de 16 mil litros, né? E a outra é a cisterna grande, que é de 56 mil litros. Ali do lado tem as sementes, né? Que a gente vai falar mais na frente. E do lado de cá tem as mudinhas, simbolizando como se fossem os canteiros. Eu achei muito interessante e, tipo, a gente tem que correr atrás das políticas públicas de acesso de direitos à água, que é o direito de todo mundo, de todos os seres vivos. E a gente tem que ter um cuidado, né? Não só o direito à água, mas a gente tem que ter respeito com a água. Tem que ter o uso cuidadoso da água. Só quem sabe como é difícil cada gota d'água, somente essa senhora que está vindo com essa lata d'água na cabeça aí de um barreiro carregando distâncias e distâncias com essa água que nem a gente até hoje vê. Muitas pessoas carregando um seu animalzinho, um, água nos baldes, quando você conseguir. Distâncias e distâncias até hoje. Deixar um pouquinho vocês analisarem aí e verem essas imagens. Pessoal, na agroecologia, a gente tem que ter cuidado com o desequilíbrio. Certo? Desequilíbrio não é porque a gente está numa perna só e a gente vai cair, não. O desequilíbrio, gente, é porque está faltando alguma coisa. Quando você vê muita formiga, muita lagarta, muitas doenças, aí vem muitos insetos, a fauna e a flora, o ecossistema, ele está em desequilíbrio. Por que ele está em desequilíbrio? Porque você imagina que uma floresta não tem esse desequilíbrio. A floresta ela tem tudo no seu local e no seu meio. Está tudo em equilíbrio, não tem essa incidência tanto de pragas. Quando você vê aqui uma lagarta, que você vê as borboletinhas lá voando, depois de uns 3 dias você só vê as lagartas comendo sua plantação. É ou não é? Então, você vai ver que tem um desequilíbrio. Essas danadinhas dessas formiguinhas, elas vêm atacando, vêm, elas desfolham tudo, desfolha. A lagarta come tudo, aparece um pulgão, aparece um outro tipo de inseto, grilo, e aparece outro tipo de inseto. Se você tem uma propriedade em equilíbrio, elas não vão só atacar aquela planta. É que nem eu disse, você tem que plantar e se preocupar com a comida dos insetos, com o que você vai plantar para colher, com o que você vai plantar para comer, para comercializar, porque vai ficar para os insetos, que vai ficar para a formiga. Que isso muito vi, muita questão de como se fosse testemunha. Que eu sempre utilizei esse termo de testemunha, porque assim, você planta ao redor, você planta no entorno da, da plantação, certo? Você planta uma pimenta, alguma coisa de erva cheirosa, para poder ter um equilíbrio. Vamos lá, pessoal. Horizontes do solo. Os horizontes do solo, gente. Eu botei essa imagem aí porque é a que eu achei assim
que ela tá mais bem explicada, coisa e tal. Mas vamos imaginar que em cima aí não seja só capim, que ela seja uma vegetação, uma mata fechada, com plantas nativas. Imaginou? Pronto, vamos lá. Existem os horizontes do solo, né? Aí aqui tem horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C, horizonte R, certo? Tudo isso, gente, onde você está pisando agora, onde você está sentado agora, talvez seja uma casa que está com o cimento no chão, não é isso? Mas embaixo tem solo ou não tem solo? Já foi plantado alguma coisa ali ou não foi plantado? Era rocha ou não é rocha? Gente, a gente tem que entender o seguinte: existem camadas superficiais e camadas superficiais. Depois, mais para frente, eu falo sobre solo, os tipos de solo e faço um vídeo só para isso, certo? Isso está incluído nas aulas EAD, as aulas online. Vamos lá. O horizonte O, gente, é o resto de plantas e animais da superfície do solo, certo? E o horizonte A é o primeiro horizonte mineral do solo, mais escuro por conter mais humus que o horizonte B e C. Você pode olhar que é. Humus é o que, gente? É porque o solo é adubado, beleza? Aí assim, quando você... Cada horizonte desse aqui, ele tem uma quantidade de centímetros. Quando você passa o trator, essa matéria orgânica que tem aqui, que é essa pretinha do horizonte O, ela vai para baixo e o horizonte A vai para cima. Isso dependendo do que você esteja passando para fazer esse trabalho, certo? Então, até aí tudo bem. Mas se você pega e afunda demais e fica o horizonte B, que é o quê? O horizonte B é partes bastante desagregadas da rocha-mãe, estando abaixo do horizonte A. Esse aqui, gente, ele não tem matéria orgânica. Esse aqui, ele não tem nenhum tipo de adubo. Aí o que é que eu faço? Eu boto o que não presta para cima e o que presta de adubo eu boto para baixo. Ele vai adubar o quê? As rochas. Então quando eu passo um trator, que ele tá não tem implemento muito, ele sai rasgando muito. Então assim, esse processo aqui de cima do horizonte O, quando eu pego e cuido do meu solo, que estou numa área de vegetação fechada, que você fala muito que é paú. Ele é cheio de paú. Ele é cheio de matéria orgânica. Você vê que ele é mais escuro. Quando você olha para o seu solo normal, ele não vai ter isso. Porque ele já passou por esse processo de jogar o que não presta para baixo e o que presta para cima. Então você olha aquele solo, ele não está mais do mesmo jeito. Aí o que, é que você vai fazer para recuperar? Você pega e joga mais esterco em cima. Alguns nem esterco não tem. Aí você planta milho e depois queima. Aí faz um de estoca, faz isso, aquilo, outro. Entender, gente, que o horizonte O e o horizonte A são importantíssimos para o solo. Então você não deve e não... Se você quiser continuar de forma agroecológica, você tem só que preservar, cuidar, para que esse horizonte O se estenda até o horizonte A e se torne um só. E seu solo fique protegido e com raízes aprofundadas. Para quando você irrigar, ou quando você estiver no local que você não tenha questão de água, mas a água fique aí acumulada. Que eu vou mostrar para vocês depois nessa aula do solo, que se você tem um horizonte onde tem humus, que no caso é adubado, ele fica a água mais ali, mais junta. O paú fica mais juntinho também. Então você não precisa estar se preocupando tanto com irrigar, não é? O monturo, ali que você chama de monturo, que vai servir de compostagem, tudo tá ali naquela parte do horizonte O, né? Aí, então vocês, o que é que vocês fazem? Vocês pegam e muitos locais já não existem esse local. As estradas não existem mais. Uma rua asfaltada não existe mais. Um calçamento não existe mais. Esses horizontes aí. O que existe agora, gente?
essa parte, vai perdendo a vida do solo. Então não tem vida embaixo desse solo mais. Só tem o quê? Rocha. Ou tiver um solo, mas o solo está degradado, está morto. Né? Para recuperar vai gerar muito mais tempo. Pessoal, tem que ter a consciência também que o horizonte C é formado por partes de pouco degradadas das rochas-mãe com presença dos materiais que ainda estão transformando em solo. Né? E o R são rocha-mãe que, submetida ao intemperismo, se desagrega e se decompõe, dando origem ao solo. Tudo isso, gente, o horizonte O, o A, o B e o C, já foi só rocha-mãe. Quando a gente olha aquelas rochas, aquelas montanhas, aquelas que o pessoal chama de serra, a gente fica pensando naqueles lageiros. Isso ali, gente, já foi tudo rocha, onde a gente está hoje. E ali aquelas rochas vão se decompor, elas vão passar por um processo de intemperismo, que é a ação do solo, do vento, da chuva, de passar carro, de tudo. De todo tipo de processo, sofre tanto processos biológicos, né, e de intempéries. Então, esse processo essa rocha ela vai se decompondo e vai formando esses outros horizontes. Mas tudo era rocha-mãe. Entenderam, gente? Ficar alguma dúvida, gente? Depois eu vou explicar na outra aula, tá bom? Vamos lá. Pessoal, trabalhar com agroecologia é imitação da natureza, é harmonização. Tá aí tudo perfeitinho, um cachorro, um gato, um poço, uma casinha, certo? E as galinhas, várias as árvores, as frutas, árvores nativas, várias as hortaliças. É tentar imitar a natureza para ter uma harmonização. Não significa que essa propriedade é modelo, não significa que essa propriedade é perfeita. Essa propriedade, como a sua, como a minha, como a de de qualquer pessoa, ela vai, ao longo do período, ela vai se adequando a se tornar imitação perfeita da natureza. A gente precisa dos locais para a gente andar, para a gente ficar, que nossa casa fique bem localizada, que ela tenha um cuidado maior com a questão da vegetação. Entendeu? Esse processo todinho da harmonização, da imitação da natureza, é um processo todo leva muito tempo, muito conhecimento, muita pesquisa, muito dedicação. Se tiver todo o processo e todo um processo, e se tiver todo um conhecimento da família, se tiver toda a participação da comunidade, de todos em geral, você consegue diminuir esse tempo. Mas tudo é um cuidado para a harmonização, para não ter algo em desequilíbrio. Eu cheguei na propriedade ali só tinha formiga. Formiga para lá, formiga para cá. Aí eu digo, bem, algo tá errado, né? Aí eles falaram que lá eles tinham muito pasto, que já tinha passado por outro processo, que quem morava lá queimava muito, e, e que eles estavam no processo de cuidado com a propriedade para tá plantando, questão de matéria orgânica, essas coisas assim. Então, tipo, é tudo um processo. E eles foram conversando e hoje em dia eles estão nesse processo, né, de adequação, de harmonização para a questão da imitação da natureza. Quando a gente fala assim, gente, imitação da natureza, o que quer dizer com isso? Ele quer dizer que numa floresta você não precisa adubar nada, você não precisa irrigar nada, você não precisa podar nada, porque elas mesmo já se podam. Você não precisa polinizar, porque tem os animais, você tem o vento, você. O controle de pragas é feito com os inimigos naturais, tem um inimigo natural daquele inseto que vai ter aquele controle, que tem aquelas plantas que vão ser atacadas, mas vai ter o inimigo natural que vai vir
controlar mais, que vai ter um sapo que vai comer formiga, um sapo que vai comer uma lagartixa, que vai comer um inseto, entendeu? Tipo, tem toda essa sintonia, né? Pessoal, uma coisa importantíssima, que não existe agroecologia sem sementes, né? E sem mudas, e sem vida, sem plantas, né? Propagar a produção, propagar. Propagar é o que, gente? É aumentar, disseminar, distribuir, levar. Nós temos que propagar conhecimento para ter a questão da produção de mudas e sementes. E a preservação. Nós temos que ter o cuidado com a preservação. Quando nós temos sementes aqui, que eu vou trazer sementes de fora, se na minha propriedade, na minha região, lembra de preservar o cultural, de fazer a preservação do local, da localidade, fazer a preservação da região, com os conhecimentos ancestrais e com a questão cultural. Então, quando eu fizer esse processo, eu vou preservar e produzir mudas com essa preservação, produzir mudas que sejam da região, produzir mudas e armazenar essas sementes para que essas sementes fiquem em bancos de sementes, para que elas sejam multiplicadas futuramente. O objetivo do projeto também é esse, e o objetivo da agroecologia também é esse. Quando o pessoal ganharam essas sementes, que foram fornecidas através do projeto, que são sementes crioulos, o objetivo é que eles façam sementes, né? E dessas sementes eles tirem um pouco, guardem para armazenamento do fortalecimento de um banco de sementes em cada município, e que esse banco de sementes vai ficar lá para preservar, certo? Para eles vão estarem tirando e estão colocando, é todo um processo, a gente vai estar explicando com o decorrer do projeto. E que essa preservação, tanto das mudas nativas, como das sementes nativas, e quanto a questão de produzir de forma que tenha sempre sementes. E evite essa semente transgênica, evite essa semente híbridas, e evite essa escravidão de comprar sementes todos os anos, sendo que você planta todos os anos, né? Você planta todos os anos, você colhe todos os anos, e você só precisa de, que nem diz uma colega minha ali, só precisa de 2 caroços, certo? Para que um fecunde o outro e tenha vida. Depois, com 2 caroços, eu consigo uma espiga, e essa espiga eu consigo plantar ela, né? Botar os grãos para secar e consigo mais grãos. Tem em média de 300 grãos por cada espiga de milho. Um exemplo. Quantos caroços tem numa base de feijão? Quantos bases de feijão tem um que foi fruto de um caroço só de uma planta, né? Então, sempre propagar, propagar e preservar, certo? Sementes ou mudas. Vamos lá, pessoal. Uma coisa de criança que vocês não lembram mais, muitos já saíram da escola faz tempo, mas eu ainda estudo até hoje nesse negócio de ser criança e nem ser adulto. O que importa é quem esteja atrás de conhecimento. A tarefa de casa para vocês, gente, é fazer um vídeo, certo? Ou desenho, ou mostrar algo que através da foto lhe represente na agricultura ou na agricultura e os princípios da agroecologia. Você pode fazer um vídeo, certo? Você falando. Não faça um vídeo muito longo, porque senão não consegue mandar pelo zap. Ou um desenho, certo? Ou uma foto que lhe representa a agricultura e os princípios da agroecologia, certo? Mas aí vocês fiquem à vontade para estar fazendo esse vídeo, para estar fazendo essas postagens. O grupo está fechado, a gente vai abrir para vocês fazerem essas postagens, tá bom? Então depois, quando der um tempo para vocês assistirem, a gente vê que todo mundo já assistiu a aula. Aí a gente abre o grupo, nós vamos botar lá os dias, o horário para a gente estar fazendo essa atividade, para vocês estarem falando o que vocês aprenderam, do que vocês ficaram com alguma dúvida, e depois a gente junta todos esses vídeos e essas fotos e a gente faz a próxima aula com o que vocês fizerem,
tá bom? E a gente sempre vai colocar lá no canal do YouTube da Agroflow, que vai ser disponibilizado o link de vocês. Então, quando vocês entrarem no vídeo, no YouTube da Agroflow para assistir o vídeo, vocês curtem e se inscrevem. Então, toda vez que a gente postar alguma coisa, ele vai aparecer lá no seu celular, marcando que a gente postou vídeo novo. E também nós vamos compartilhar no grupo do WhatsApp, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer comentário ou sugestões, vocês podem entrar em contato com a gente, viu? Via o WhatsApp, tá certo, gente? Não, qualquer coisa que vocês precisarem, podem falar ou comigo, ou com Jéssica, ou com a Agroflow, que nós vamos estar à disposição, né? Nós estamos trabalhando em equipe, é um conjunto, é equipe para estar sempre esclarecendo, para que vocês consigam ter um aprendizado, que no caso é uma troca de conhecimento. Agora vai ser eu falando, depois vocês vão ter a oportunidade de falar, então vai ser uma troca, que eu espero que vai ser uma troca de aprendizado, uma troca muito produtiva, que vai. Essa é uma das primeiras aulas que talvez o vídeo ficasse muito grande e nós vamos ter que dividir ele em dois pedaços para facilitar a questão da comunicação. Com vocês assistindo, certo? Mas eu não estou vendo isso ainda. Mas provavelmente vamos dividir em dois momentos, beleza? Qualquer coisa vocês podem falar comigo, com Hannah. Qualquer coisa vocês podem falar com Jéssica. Ou qualquer coisa vocês podem ligar para a AgroFlow, certo? Mas tem os grupos de WhatsApp para estar entrando em contato com isso. E lembrando, os grupos do curso é exclusivo para coisas do curso, tá certo, gente? Um abraço aí. Lembrando que um mundo melhor é possível. E agradecer a todos vocês e até a próxima.